John Arias no Flamengo. Notícia pega o mundo do futebol de surpresa. Vou falar sobre essa bomba que caiu no futebol brasileiro. Colombiano John Arias no Mengão. Mas claro, vou falar também da convocação do técnico italiano Ancelotti. Vou falar dessa história do Andrés Pereira que ele tá rendendo. Vou falar de Matheus Gonçalves, que tem a turma do Matheus e a turma do anti-Matheus, enfim. Vou manter você, é claro, informado com tudo que tá acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamute que se inscreva, que deixe teu like, ative o sininho das notificações em todas, para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com... cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flamengar, bora falar de Mengão. Vou começar com essa bomba de John Arias. Eu não aguento segurar, gente. Aí eu vou falar de Andrés. Não, calma, vou falar de John Arias primeiro. Gente do céu. Que notícia é essa? Pasmes os senhores. John Arias. Gente, isso me lembra a história do Pedro. Para você que não lembra, você jovem, embora a galera que assiste meu canal, agora eu aprendi e vou te ensinar a olhar as estatísticas aqui do canal. E a galera que me assiste aqui, a maioria são acima dos seus 30 anos de idade, mas quero você. Então você abaixo de 30 anos, comenta aí, Flamude, eu tenho menos de 30 anos. Porque segundo o YouTube, tem uma boa galera assim como eu aí, ó. 30, 40, 50, 60 e mais que gosta de me assistir. Então Deus abençoe você, nação. Isso me lembra muito a história do Pedro. Por quê, nação? O Flamengo, o Pedro, quando estava começando, ele estava, claro, no Fluminense. E o Flamengo já sabia que o Pedro tinha feito base no Flamengo e tal. O Flamengo fez a proposta pro Fluminense. Aí o Fluminense, não vendo. O Flamengo ofereceu 11 milhões de euros pelo Pedro na época. O Fluminense, não, bateu o pé aqui não. Nisso, o Pedro se lesiona. Se recupera. O Flamengo mantém a proposta. O Fluminense, não. Aí, o Fluminense vendeu ele por 10 milhões para a Fiorentina. Ou seja, vendeu o jogador por 1 milhão a menos que o Flamengo queria pagar, mas não vendeu para o Flamengo. Aí o Flamengo continua em cima e repatriou o Pedro. Agora a mesma coisa. O Flamengo fez proposta pelo John Arias. Na época do presidente Rodolfo Landim, o BAP fez algumas especulações, mas não fez proposta, mas o Landim chegou a fazer proposta, o Fluminense, claro que não, negou na hora, prontamente. Vendeu ele agora para a Inglaterra, ele está na Premier League. Mas a informação que eu tenho de pessoas dentro do Flamengo é que o Flamengo já conversa com o empresário do atleta para tentar contratar o jogador para ser o reforço do Flamengo na janela de janeiro. Ou seja, o Flamengo tentou contratá-lo do Fluminense, o Fluminense disse que não, aí o Flamengo vai lá e vai repatriar o John Arias. Cara, eu não vou nem perguntar se você gostaria de ter o John Arias no Flamengo, porque é difícil alguém dizer que não. Aliás, eu vou perguntar porque sempre tem alguém, né? Você que tá me assistindo aqui agora, eu vou até chegar mais perto da câmera aqui. Queria o John Arias no Flamengo? Cara, eu acho o John Arias a cara do Flamengo. Versátil, valente, raçudo, bom de bola, não desiste nunca, brigador. Cara, é a cara do Flamengo, o John Arias. A cara do Flamengo, o John Arias. Vamos ficar de olho, claro. Tudo depende também de uma coisinha que essa pessoa me falou. Ele não pode te arrebentar lá no futebol inglês. Chega lá e bum, aí ele vai se valorizar. Agora, se ele for pra lá, virar reserva, ou não jogar, ou manter aquele água de salsicha ali, chove mas não molha, ele chega no Mengão em janeiro de 2026.
As tricoletes vão ficar malucas. Bora mudar de assunto. Comente o que vocês acham acerca desse assunto. Vamos falar de outro aqui que virou a bola da vez nas redes sociais, né, cara? Andreas Pereira no Palmeiras. E o Palmeiras está negociando o jogador com o Fulham por 10 milhões de euros. E o Flamengo contratou o Jorge Carrascal por 12 milhões de euros. Aí a discussão na internet é, poxa, se o Flamengo contratou o Carrascal por 12 milhões, por que o Flamengo não contratou o Andreas por 10? E aí, nação? Claro que eu vou querer saber a sua opinião. Cara, assim, essa história do Andreas, eu não vou nem xingar de safado, vagabundo, ordinário, pilantra, mequetrefe, passar na minha frente. Não vou chamar ele de porqueira, não. Nem chamar ele de taxinha, não. Vou nem chamar ele de M, não. Vou nem chamar ele de... Não vou não. Mas, gente, a gente já sabe que ele escorregou na paçoca e entregou o gol, né? E o Andreas a gente conhece. Bom jogador, claro que é. Mas o Carrascal ainda não mostrou, então a gente não sabe. Então, assim, por mais que o Carrascal acabou de chegar agora, a galera fala, pô, o Andreas e tal. O Carrascal ainda tem que mostrar no Flamengo, então não mostrou. Pode mostrar? Pode, também não pode. Mas o Andreas já mostrou. Cara, e a situação de Andreas no Palmeiras é o seguinte. Se você repatria o Andreas pro Flamengo, primeiro o erro dele, a torcida vai cair em cima. Assim como no Palmeiras também, tá? Ele tá achando que ele vai ter a vida fácil? Não vai ter. A galera do amendoim, meu amigo. Se ele pisar na bola, a galera do amendoim vai cair em cima dele assim, ó. Assim, eu desejo todo insucesso pra ele. Não desejo que ele machuca, nada disso, quebra a perna, nada disso. Fisicamente, quero que ele seja saudável, com saúde, mas que perca todos os campeonatos, que não ganha nada, que fica só no cheirinho, tá? Esse Andreas Pereira, bicho, porqueira, rapaz. Ordinário esse Andreas Pereira, vagabundo, sem é vergonha esse Andreas Pereira. Eu vou falar desse cara, velho, pelo amor de Deus, vou falar agora de Ancelotti, gente, porque, assim, o Flamengo vai jogar com o Sport na data FIFA, e havia uma expectativa de vários jogadores do Flamengo ser convocados para a seleção brasileira, o que não aconteceu, né? Foi só o Alexandro e vários torcedores do Flamengo falando assim, poxa, os antes falando, mas não é a Célia Flamengo? Claro, teve Arrascaeta, teve Varela, teve De La Cruz, teve Carrascal, teve Plata, não tem o Pulgar porque tá lesionado, então não é só isso, mas pra gente é bom porque descansa mais os jogadores, nós vamos jogar contra o Sport Série B, jogo atrasado, nessa data FIFA, que o Brasil joga contra o Chile e contra a Bolívia. Então, meu amigo, eu fico feliz pela convocação do Ancelotti. Assim, pra mim o Ancelotti é muito inocente, né? Por quê, cara? Acabou de chegar agora, aí com todo respeito, ele me chama o Fabrício Bruno pra zaga. A gente conhece o Fabrício Bruno, né, bicho? Chama o Fabrício Bruno e deixa o Léo Pereira e o Léo Ortiz fora. Me convoca o Fabrício Bruno, cara. Desculpa. Tudo bem, tá fazendo observações, né? Tá fazendo observações. Mas... o Fabrício Bruno é horroroso, cara. O bicho ruim é esse Fabrício Bruno, cara. Eu espero que seja só observação. Já pensou o Fabrício Bruno na Copa do Mundo, velho? Sério? Não dá. Aí não dá. O Hexa não vem. Aí o Hexa não vem, né, cara? Mas enfim, ele quis levar, né? Que leve, né? Meu Deus. Para mudar de assunto, vou falar dessa situação aqui de Matheus Gonçalves, nação, porque acontece que o Matheus Gonçalves já praticamente é jogador do CSK, tá? Eu vi muita gente falando do Matheus Gonçalves, que ele jogou mal na final do Mundial e tal. Gente, é do Barcelona. O Flamengo venceu, mas o Flamengo foi amassado. Amassado. 68% de posse de bola do Barcelona. Pum. E o Flamengo corria. Irmão, o Léo Nanete foi o melhor em campo. Disparado. Então, jogou mal?
não jogou mal, só não jogou super bem, não teve como ninguém que jogou bem. A não ser os dois zagueiros do Flamengo e o goleiro. Que foi a pressão do Barcelona o tempo inteiro. Né? Tanto que o Barcelona consegue a virada no último minuto do acréscimo, o juiz deu mais um. Tiraram onda, né? Tiraram onda, se ferrou. Adoro. Aí o Iago foi lá e... Não, mas pro público de fora, o Matheus Gonçalves jogou muito bem. É porque a gente, rubro-negro, a gente espera que o Matheus Gonçalves dá chapéu, dá caneta, faz gol de bicicleta. Tem hora que não é assim. Era o Barcelona do outro lado. Então, assim, é um pouco mais complicado, né? Então eu entendo bem essa situação aí, que não é toda hora que o jogador vai conseguir desempenhar. Beleza, nação? Mas, de qualquer forma, ele praticamente está tudo certo com o CSKA. Enfim, é um jogador que vai deixar saudade, será? Não, vai não também, nunca vingou também, né? Chinelinho danado, a máscara também. Enfim, nação. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Vou mandar aquele recadinho que eu estou mandando e tô feliz, tá? Que tem pessoas que já tem testemunhos aí, tá? Já tem um inscrito aqui no canal que entrou em contato comigo na minha consultoria e praticamente 2 vezes que ele conversou comigo, o canal dele já alavancou. Ele já ganhou mais de 500 inscritos e já bateu mais de 1.500 horas. Acontece o seguinte, você que tem um canal no YouTube e seu canal não vinga, não cresce, você não sabe como que faz, como ganhar inscritos, como ganhar dinheiro, como bater as famosas 4.000 horas, eu abri uma consultoria. Isso mesmo, você vai na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e entra em contato comigo, tá? Aí eu vou te explicar tudinho como funciona essa consultoria. O que é essa consultoria? Essa consultoria, a gente vai marcar, a gente combinando, a gente vai marcar, tem um valor, pagou o valor, aí nós vamos fazer uma chamada de vídeo por 1 hora. Durante 1 hora eu vou te explicar tudinho, direitinho, bonitinho, como você vai ter que fazer. Cara, vale super a pena. Para você que tem um canal no YouTube, ou quer ter um canal no YouTube, eu sonho em ganhar dinheiro aqui na plataforma, beleza? Então vai no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, vai estar lá o meu e-mail ou meu WhatsApp. Entra em contato comigo que eu vou te ajudar, beleza? Fica com Deus, se inscreve, deixa o like, compartilhe, e claro, não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação. John Arias no Flamengo. Notícia pega o mundo do futebol de surpresa. Vou falar sobre essa bomba que caiu no futebol brasileiro. Colombiano John Arias no Mengão. Mas, claro, vou falar também da convocação do técnico italiano Ancelotti. Vou falar dessa história do Andrés Pereira que ele está rendendo. Vou falar de Matheus Gonçalves, que tem a turma do Matheus e a turma do anti-Matheus, enfim. Vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi que se inscreva, que deixe teu like, ative o sininho das notificações em todas, para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora flamengar, bora falar de Mengão. Vou começar com essa bomba de John Arias. Eu não aguento segurar, gente. Aí eu vou falar de Andrés. Não, calma, vou falar de John Arias mesmo. Gente do céu. Que notícia é essa? Pasmes os senhores. John Arias. Gente, isso me lembra a história do Pedro. Para você que não lembra, você jovem, embora a galera que assiste meu canal, agora eu aprendi e vou te ensinar a olhar as estatísticas aqui do canal. E a galera que me assiste aqui, a maioria são acima dos seus 30 anos de idade, mas quero você. Então você abaixo de 30 anos, comenta aí, Flamundi, eu tenho menos de 30 anos. Porque segundo o YouTube, tem uma boa galera assim como eu aí, ó. 30, 40, 50, 60 e mais que gosta de me assistir. Então Deus abençoe você, nação. Isso me lembra muito a história do Pedro. Por quê, nação? O Flamengo, o Pedro, quando estava começando, ele estava, claro, no Fluminense. E o Flamengo já sabia que o Pedro tinha feito base no Flamengo e tal. O Flamengo fez a proposta pro Fluminense.
Aí o Fluminense, não vendo, 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 não vendo. O Flamengo ofereceu 11 milhões de euros pelo Pedro na época. O Fluminense, não, bateu o pé aqui não. Nisso, o Pedro se lesiona. Se recupera. O Flamengo mantém a proposta. O Fluminense, não. Aí, o Fluminense vendeu ele por 10 milhões para a Fiorentina. Ou seja, vendeu o jogador por 1 milhão a menos que o Flamengo queria pagar, mas não vendeu para o Flamengo. Aí o Flamengo continua em cima e repatriou o Pedro. Agora a mesma coisa. O Flamengo fez proposta pelo John Arias. Na época do presidente Rodolfo Landim, o BAP fez algumas especulações, mas não fez proposta, mas o Landim chegou a fazer proposta, o Fluminense, claro que não, negou na hora, prontamente. Vendeu ele agora para a Inglaterra, ele está na Premier League. Mas a informação que eu tenho de pessoas dentro do Flamengo é que o Flamengo já conversa com o empresário do atleta para tentar contratar o jogador para ser o reforço do Flamengo na janela de janeiro. Ou seja, o Flamengo tentou contratá-lo do Fluminense, o Fluminense disse que não, aí o Flamengo vai lá e vai repatriar o John Arias. Cara, eu não vou nem perguntar se você gostaria de ter o John Arias no Flamengo, porque é difícil alguém dizer que não. Aliás, eu vou perguntar porque sempre tem alguém, né? Você que tá me assistindo aqui agora, eu vou até chegar mais perto da câmera aqui. Queria o John Arias no Flamengo? Cara, eu acho o John Arias a cara do Flamengo. Versátil, valente, raçudo, bom de bola, não desiste nunca, brigador. Cara, é a cara do Flamengo, o John Arias. A cara do Flamengo, o John Arias. Vamos ficar de olho, claro. Tudo depende também de uma coisinha que essa pessoa me falou. Ele não pode te arrebentar lá no futebol inglês. Chega lá e bum, aí ele vai se valorizar. Agora, se ele for pra lá, virar reserva, ou não jogar, ou manter aquele água de salsicha ali, chove mas não molha, ele chega no Mengão em janeiro de 2026. As tricoletes vão ficar malucas. Bora mudar de assunto, comente o que vocês acham acerca desse assunto. Vamos falar de outro aqui que virou a bola da vez nas redes sociais, né, cara? Andreas Pereira no Palmeiras. E o Palmeiras está negociando o jogador com o Fulham por 10 milhões de euros. E o Flamengo contratou o Jorge Carrascal por 12 milhões de euros. Aí a discussão na internet é, poxa, se o Flamengo contratou o Carrascal por 12 milhões, por que o Flamengo não contratou o Andreas por 10? E aí, nação? Claro que eu vou querer saber a sua opinião. Cara, assim, essa história do Andreas, eu não vou nem xingar de safado, vagabundo, ordinário, pilantra, mequetrefe, passar na minha frente. Não vou chamar ele de porqueira, não. Nem chamar ele de taxinha, não. Vou nem chamar ele de M, não. Vou nem chamar ele de... Não vou não. Mas, gente, a gente já sabe que ele escorregou na paçoca e entregou o gol, né? E o Andreas a gente conhece. Bom jogador, claro que é. Mas o Carrascal ainda não mostrou, então a gente não sabe. Então, assim, por mais que o Carrascal acabou de chegar agora, a galera fala, pô, o Andreas e tal. O Carrascal ainda tem que mostrar no Flamengo, então não mostrou. Pode mostrar? Pode, também não pode. Mas o Andreas já mostrou. Cara, e a situação de Andreas no Palmeiras é o seguinte. Se você repatria o Andreas pro Flamengo, primeiro o erro dele, a torcida vai cair em cima. Assim como no Palmeiras também, tá? Ele tá achando que lá vai ter a vida fácil? Não vai ter. A galera do amendoim, meu amigo. Se ele pisar na bola, a galera do amendoim vai cair em cima dele assim, ó. Assim, eu desejo todo insucesso pra ele. Não desejo que ele machuca, nada disso, quebra a perna, nada disso. Fisicamente, quero que ele seja saudável, com saúde, mas que perca todos os campeonatos, que não ganha nada, que fica só no cheirinho, tá? Esse Andreas Pereira, bicho, porqueira, rapaz.
Extraordinário esse Andrés Pereira. Vagabundo, sem vergonha esse Andrés Pereira. Eu vou falar desse cara, velho. Pelo amor de Deus, eu vou falar agora de Ancelotti, porque, assim, o Flamengo vai jogar com o Sport na data FIFA. E havia uma expectativa de vários jogadores do Flamengo ser convocados para a seleção brasileira, o que não aconteceu. Né? Foi só o Alexandro e vários torcedores do Flamengo falando assim, poxa, os antes falando, mas não é a Célia Flamengo? Claro. Teve Arrascaeta, teve Varela, teve De La Cruz, teve Carrascal, teve Plata, não tem o Pulgar porque tá lesionado. Então não é só isso. Mas pra gente é bom porque descansa mais os jogadores, nós vamos jogar contra o Sport Série B, jogo atrasado, nessa data FIFA. Que o Brasil joga contra o Chile e contra a Bolívia. Então, meu amigo, eu fico feliz pela convocação do Ancelotti. Assim, pra mim o Ancelotti é muito inocente, né? Por quê, cara? Acabou de chegar agora. Aí, com todo respeito, ele me chama o Fabrício Bruno pra zaga. A gente conhece o Fabrício Bruno, né, bicho? Chama o Fabrício Bruno e deixa o Léo Pereira e o Léo Ortiz fora. Me convoca o Fabrício Bruno, cara. Desculpa. Tudo bem, tá fazendo observações, né? Tá fazendo observações. Mas o Fabrício Bruno é horroroso, cara. O bicho ruim é esse Fabrício Bruno, cara. Eu espero que seja só observação. Já pensou o Fabrício Bruno na Copa do Mundo, velho? Sério? Não dá. Aí não dá. Aí o Hexa não vem. Né, cara? Aí o Hexa não vem. Mas enfim, ele quis levar, né? Que leve, né, cara? Meu Deus. Para mudar de assunto, vou falar dessa situação aqui de Matheus Gonçalves, nação, porque acontece que o Matheus Gonçalves já praticamente é jogador do CSKA, tá? Eu vi muita gente falando do Matheus Gonçalves, que ele jogou mal na final do Mundial e tal. Gente, é do Barcelona. O Flamengo venceu, mas o Flamengo foi amassado. Amassado. 68% de posse de bola do Barcelona. Pum. E o Flamengo corria. Irmão, Léo Nanete foi o melhor em campo. Disparado. Então, jogou mal? Não jogou mal, só não jogou super bem. Não teve como ninguém que jogou bem. A não ser os dois zagueiros do Flamengo e o goleiro. Porque foi a pressão do Barcelona o tempo inteiro. Tanto que o Barcelona consegue a virada no último minuto do acréscimo. O juiz deu mais um. Tiraram onda, né? Se ferrou. Adoro. Aí o Iago foi lá e... Não, mas pro público de fora, o Matheus Gonçalves jogou muito bem. É porque a gente, rubro-negro, a gente espera que o Matheus Gonçalves dá chapéu, dá caneta, faz gol de bicicleta. Tem hora que não é assim. Era o Barcelona do outro lado. Então, assim, é um pouco mais complicado, né? Então, eu entendo bem essa situação aí, que não é toda hora que o jogador vai conseguir desempenhar. Beleza, nação? Mas, de qualquer forma, ele praticamente tá tudo certo com o CSKA. Enfim, é um jogador que vai deixar saudade, será? Não. Vai não também, nunca vingou também, né? Chinelinho danado, a máscara também. Enfim, nação. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Vou mandar aquele recadinho que eu estou mandando e tô feliz, tá? Que tem pessoas que já tem testemunhos aí, tá? Já tem um inscrito aqui no canal que entrou em contato comigo na minha consultoria e praticamente 2 vezes que ele conversou comigo, o canal dele já alavancou. Ele já ganhou mais de 500 inscritos e já bateu mais de 1.500 horas. Acontece o seguinte, você que tem um canal no YouTube e seu canal não vinga, não cresce, você não sabe como que faz, como ganhar inscritos, como ganhar dinheiro, como bater as famosas 4.000 horas, eu abri uma consultoria. Isso mesmo, você vai na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e entra em contato comigo, tá? Aí eu vou te explicar tudinho como funciona essa consultoria. O que é essa consultoria? Essa consultoria, a gente vai marcar, a gente combinando, a gente vai marcar, tem um valor, pagou o valor, aí nós vamos fazer uma chamada de vídeo por 1 hora. Durante 1 hora eu vou te explicar tudinho, direitinho, bonitinho, como você vai ter que fazer. Cara, vale super a pena. Para você que tem um canal no YouTube, ou quer ter um canal no YouTube, eu sonho em ganhar dinheiro aqui na plataforma, beleza? Então vai no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, vai estar lá o meu e-mail ou meu WhatsApp. Entra em contato comigo que eu vou te ajudar, beleza? Fica com Deus, se inscreve, deixa o like, compartilhe. E claro, não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus
Deus é mais. Tamo junto na sã.